Então, pessoal, antes da gente começar, gostaria de lembrá-los que nós temos um vídeo sobre Introdução às Ciências Sociais. É um vídeo muito importante porque é lá que eu explico por que nós vamos começar a pensar a sociedade de forma científica. Inclusive falo sobre quais são essas ciências sociais e o que cada uma delas estuda. Então, se você ainda não viu, clica aqui no card, que é um vídeo muito importante. Um outro vídeo que nós temos aqui, eu falo sobre Auguste Comte e o positivismo. Nesse, eu faço uma breve introdução à sociologia. Se você ainda não viu esse vídeo, também vou deixar aqui no card. E hoje nós vamos falar sobre Nicolau Maquiavel, que é considerado um dos pais da ciência política. Então vamos a mais uma epifania sociológica. Nicolau Maquiavel nasceu em 1469 lá em Florença, na região ali da Itália. Para a gente poder compreender o seu pensamento, as contribuições que ele trouxe para nós dentro da ciência política, a gente tem que entender também sobre o contexto histórico que a Itália vivenciava naquele período. Então, enquanto em outras regiões da Europa já se tinha alguns governos fortes e unificados, no início daquilo que se tornaria depois os Estados-nações, na Itália ainda não se tinha esse tipo de comportamento político, um Estado, um governo nesses moldes. Então, durante esse período naquela região, haviam várias disputas, tanto internas como externas, para ditar aquilo que seria o governo vigente. Quando Maquiavel nasce, a Itália está sendo governada pela família Médici. Essa família que já governava desde 1434 e que só vai sair do poder em 1492, quando a República de Florentina assume. Durante esse período, Maquiavel vai ter uma educação muito rebuscada e principalmente voltada à política, fazendo com que em 1498 ele seja nomeado segundo chanceler da República. Durante essa vida pública, Maquiavel vai fazer constantes viagens diplomáticas, de contratos, de acordos entre outros territórios ali próximos da Itália. Inclusive, ele vai viajar algumas vezes para a França, vai chegar a passar 6 meses fora de casa, cuidando desses acordos políticos e aprendendo muito sobre como que funciona essa lógica da política, se tornando alguém muito importante para o governo naquele momento, mas que em 1512 esse seu trabalho vai ser interrompido porque a República vai cair e os Médicis vão retornar ao poder, fazendo com que todos aqueles que trabalhavam nos cargos públicos durante o período da República fossem expulsos. Consequentemente, Maquiavel também vai ser. Ele vai se isolar, também vai ser preso. Nisso ele vai escrever o que viria a ser uma das suas maiores obras, numa tentativa de retornar a essa vida pública, a assumir um cargo público, e que data o marco histórico do surgimento da ciência política, que é O Príncipe. Essa versão ela é muito interessante porque ela tem comentários também de Maquiavel e de Cristina da Suécia, tá? É uma versão do Jardim dos Livros, recomendo a leitura. Mas por que ele vai falar sobre os principados e não as repúblicas? Isso ele já conta pra gente no primeiro capítulo, que diz o seguinte. Capítulo 1. Dos vários tipos de principados e por quais meios são adquiridos. Todos os estados, todos os governos que tiveram ou têm domínio sobre os homens foram e são repúblicas ou principados. Os principados são hereditários, quando o sangue do seu senhor foi príncipe durante um longo tempo, ou novos. Os principados novos são totalmente novos, como Milão foi para Francisco Esposa, ou são como membros agregados ao estado hereditário do príncipe que os conquista, como o reino de Nápoles é para o rei da Espanha. Esses domínios, assim adquiridos, estão acostumados a viver subordinados a um príncipe, ou habituados a viver livres e são conquistados pelas armas de outros exércitos ou pelas próprias, pela sorte ou pela virtude. E daí no capítulo 2, chamado Dos Principados Hereditários, ele continua. Deixarei de me referir às repúblicas, pois já falei longamente a respeito em outra ocasião. Tratarei apenas dos principados,
Descreverei os princípios mencionados acima e apresentarei a forma pela qual esses principados podem ser governados e mantidos. Ou seja, Maquiavel está preocupado em explicar como a política é de fato. Diferente do que era escrito até aquele momento, que era baseado em como as coisas deveriam ser. Maquiavel está dizendo, aqui eu vou descrever como as coisas são de fato, como a política funciona de fato. E essa é a tentativa de Maquiavel, tentar provar o seu valor a partir de todas as experiências que ele viveu e que ele conseguiu observar. Então ele cria para a família Médici uma espécie de manual, entre aspas, de como um príncipe deveria se comportar para se manter no poder. Maquiavel vai mostrar para a gente que a política ela funciona dentro de uma lógica própria. O que isso significa dizer? Ora, se a gente pensar sobre a relação entre ética e moral, a gente poderia tentar pensar da seguinte maneira. A moral ela está relacionada às práticas e costumes e aos comportamentos humanos que são aceitos em sociedade. Logo, aqueles comportamentos que não são aceitos dentro de uma sociedade são considerados imorais ou não morais. Em contrapartida, a ética ela é uma reflexão sobre essa moral. Por ser uma reflexão sobre a moral, a ética nada mais é do que o momento em que nós nos perguntamos se determinada ação ela é certa ou se ela é errada. Então, todas as vezes em que nós nos deparamos com alguma prática, algum comportamento humano, e nós nos questionamos se aquilo seria certo ou errado, nós estamos agindo com ética. Ela também vai variar a depender dos grupos no qual você está fazendo parte. Por exemplo, a ética médica ela é diferente da ética jornalística. Então é como se a moral ela dependesse da cultura. E a cultura depende do tempo e depende do espaço. O que eu quero dizer com isso? A depender do momento histórico no qual você está inserido, essa moral ela vai variar. Porque nós não somos a mesma coisa do que nós éramos há 100 anos atrás. E digo com toda certeza para vocês que não seremos da mesma forma daqui a 100 anos à frente. Consequentemente, o espaço no qual nós estamos inseridos também vai contribuir para essa variação da cultura e, portanto, da moral. Porque essas nossas práticas, os nossos comportamentos aqui no Brasil são totalmente diferentes do Japão ou dos Estados Unidos. Claro que a gente poderia entrar numa série de discussões filosóficas sobre ética e moral a partir de N autores e filósofos, mas por enquanto o que nos interessa pensar é que Maquiavel vai mostrar pra gente que na política essa regra também acontece. Então a política ela tem uma lógica própria. Se ela tem uma lógica própria, ela tem uma moral própria, ela tem uma ética própria. Nesse sentido, observem que a moral cristã, por exemplo, que era vigente naquele período, que pressupõe uma benevolência dos sujeitos, ela não poderia ser aplicada dentro das instituições políticas. Porque se o governante, e no caso o príncipe, ele agir sempre com benevolência, o governo não se mantém. E aí a gente chega numa das máximas do pensamento de Maquiavel. Todo e qualquer governante sempre vai visar a conquista e a manutenção do poder. Maquiavel está falando aqui dos principados hereditários, mas nós podemos trazer para N situações da política que também seguirá essa mesma lógica que Maquiavel apresenta para a gente. Todo governante ou ele quer conquistar ou ele quer se manter no poder. E isso nos leva a uma segunda máxima do pensamento de Maquiavel. Para conquistar e se manter no poder, os fins justificam os meios. Ora, se os fins justificam os meios, o que o Maquiavel está dizendo é o seguinte para a gente. Dentro da política, os governantes poderão fazer aquilo que bem entenderem, contando que eles se mantenham ou conquistem o poder. Falando dessa forma, parece que Maquiavel está dando carta branca para os políticos agirem conforme seus interesses. Mas não. Maquiavel está dizendo que são os interesses que movem as ações políticas. Então, enquanto alguns interpretam o livro do Príncipe
como um manual para o político profissional, a gente também poderia pensar que ele está escrevendo para desmascarar essa lógica da política. E isso vai ficando claro na medida em que você vai lendo O Príncipe e percebendo que ele vai dar inúmeros exemplos para a gente sobre como isso se dá, tanto em relação a como conquistar o poder, como e principalmente se manter nele. Se você perguntasse para Maquiavel, por exemplo, se era melhor para o governante, no caso o príncipe, ser amado ou ser temido, ele diria o seguinte: olha, entre as duas coisas, se você puder ter os dois, tudo bem. Mas se você tiver que escolher entre uma coisa e outra, é melhor ser temido do que amado. Porque o amor depende do sentimento do outro. É o outro que ama. Então, se você depende do outro, você não consegue controlar. E o outro pode deixar de te amar no dia seguinte. Qualquer ação que você tomar pode prejudicar a sua imagem frente aos governados e fazer com que esse amor se transforme num ódio. E o ódio ele tem que ser evitado a todo custo, porque o ódio ele é incontrolável. E o ódio pode levar a uma consequência maior, que é você ser deposto do seu cargo, você não ser reconhecido, você não ter legitimidade dentro das instâncias, das instituições políticas. Enquanto o temor é você quem controla. As pessoas o temem porque você determina até onde elas podem temer ou não. Maquiavel escreve que, voltando à questão de ser amado ou temido, concluo, pois, que os homens amam segundo a sua própria vontade e que temem segundo a vontade do príncipe, de maneira que um príncipe sábio deve se basear no que depende dele e não do que depende dos outros, e apenas empenhar-se, como foi dito, em evitar o ódio. Isso para citar alguns dos exemplos que Maquiavel traz para a gente, para pensar essa relação entre governantes e governados. Enfim, é isso. Como sempre digo, esse vídeo não substitui a leitura dos textos que tratam sobre esse assunto, inclusive não substitui a leitura deste, que é um dos livros mais importantes para a gente dentro da ciência política, mas que serve para a gente poder introduzir alguns desses conhecimentos, como também aprimorar algumas noções que nós temos sobre esse tema. Peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem com os seus amigos e a gente se vê numa próxima Epifania Sociológica.